Eu vou aproveitar esse tempo e pedir permissão para a leitura de uma mensagem do Minuto de Sabedoria, é a lição 186, e nos traz a seguinte informação. Não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho, confiante e sereno, e descobrirá Deus em tudo. Que assim seja. Graças ao bom Deus, as noites de terça-feira têm sido maravilhosa para todos nós que temos a felicidade de poder participar, né? Certamente, como temos essa consciência de que Deus está em tudo, assim ele se manifesta também em nosso grupo, em nossa sala, através dos diversos espíritos, não só os elevados, esses que são verdadeiramente os instrutores, né, os benfeitores espirituais da humanidade, a nos trazer mensagens que facilitam o nosso caminhar na senda do aperfeiçoamento moral e espiritual, e também se manifestando através de cada um de nós, na confiança que temos em Deus, em nome do Cristo, da Virgem Santíssima e de todos esses benfeitores. A alegria de poder saciar esta, não só a vontade, mas a necessidade propriamente dita, né, do que verdadeiramente é o alimento espiritual. E aí saciar esta sede, esta fome do conhecimento, de conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E assim, essa espiritualidade vem nos brindar esta noite com a participação especial de todos que certamente estarão chegando durante as nossas atividades, que nem sempre conseguem estar pontualmente, e aí vai a nossa compreensão também, mas de todos os que forem assim chegando para poder dar a sua contribuição e assim conhecer um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo neste tema maravilhoso que vai ser apresentado pelo nosso irmão Ricardo Dantas e que certamente dentro da sua interpretação vai estar nos trazendo muita coisa interessante no sentido dessa divulgação doutrinária desta noite. Muita paz, meu irmão, que a espiritualidade amiga possa, através de você, trazer a luz do conhecimento a todos nós. Certamente, ao fim de todo este processo de trabalho desta noite, sairemos bem melhores do que aqui chegamos. Tenho certeza disso. Que Deus vos ilumine e que você possa estar tranquilo para fazer o seu trabalho. O irmão vai ter aí uma média de 40 a 45 minutos, ficando o tempo restante para que os demais irmãos possam fazer as suas perguntas ou acrescentar ao tema, como bem convier. E aí o irmão, a partir do momento que eu terminar a prece, eu vou fazer a prece de abertura para que possamos assim adentrar ao tema com a explanação do nosso irmão. Alguma dúvida, meu irmão? Não, ok, Vandinho. Tá bem, meu querido. Gente, uma boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando. Este é aquele momento tão esperado por todos nós nas noites de terça-feira,
nesse encontro fraterno com Jesus, através do estudo nesta sala maravilhosa de estudo Francisco Cândido Xavier, esse amigo de todos nós que incansavelmente está a nos auxiliar, nos presenteando como nesta noite, trazendo o nosso irmão Ricardo para dar o seu contributo. Que Deus nos abençoe e fica assim, em nome do Cristo Jesus, aberta a sala para que possamos conhecer um pouco mais sobre o jugo leve. Muita paz, sejam todos bem-vindos, um abraço fraterno, que Deus nos abençoe. A palavra é sua, meu irmão, fique à vontade. Obrigado, Antônio. Boa noite mais uma vez, né? Que a paz de Deus esteja com todos nós, envolva os nossos lares, os nossos familiares. E que o mestre querido amigo Jesus, né? Nos ajude abrindo as nossas mentes, nossos corações, para o entendimento do texto, né? Do tema que será trazido hoje, à luz da doutrina espírita, né? Se o som falhar, vocês me dão um aviso, tá? Que parece que esse fone hoje está com problema. Na aula mais cedo deu. As pessoas de vez em quando, Ricardo, tá sem som. Aí você tem que mexer aqui para essa parte técnica, né? Que no presencial não tem, né? No presencial só falha, só se o palestrante ficar rouco, né? O facilitador ficar rouco. Mas vamos lá, gente. Então, que bom estar de volta. No início do ano, eu tinha sido convidado, mas houve um imprevisto. E eu estava interessante que esse imprevisto, alguém levantou a mãozinha aí. Foi seu João. Fica à vontade, seu João. Uma boa noite, meu irmão. Para cumprimentar e dizer a satisfação em ter o irmão mais uma vez palestrando para todos nós. Que Deus nos abençoe, ampare e proteja. Obrigado, João. Que assim Obrigado. seja. Que assim seja. E por incrível que pareça, nesse último encontro, esse convite que eu tinha recebido na... João levantando de novo, é a minha mão. Então, quando você me convidou, eu estava exatamente fazendo um tratamento lá no Lar Harmonia, né? Que a gente estava comentando aqui agora. Então, gente, jugo leve. Vocês fiquem à vontade, mano. Eu prefiro que as pessoas possam ir fazendo as perguntas durante a minha explanação aqui, certo? Para a gente interagindo é melhor. Que a gente vai interagindo, vai conversando, Tá bem, meu irmão. papo, vai batendo papo, né? E vai acrescentando. É Ok. interessante, só para a gente localizar, o jugo leve, tá ali o evangelho, né? Na mesinha, mostrando que esse tema nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que eu acho interessante é a gente localizar em que momento vai ser abordado essa passagem de Jesus, né, que é uma das passagens, um dos ensinamentos do Cristo. Em que momento Kardec vai trazer essa abordagem? Vai trazer essa passagem. Não é para decorar, para a gente lembrar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec começa falando das 3 revelações, né? Moisés, Jesus e a doutrina espírita, nos trazendo ali uma visão, já começa ali a trazer uma visão para a gente de um Deus que é Pai, né? Conforme Jesus, de um Deus que é amor, conforme João. Já muda aquela visão de um Deus punitivo. A gente passa a ter uma visão de um Deus que é amor, que quer o nosso bem, não quer o nosso mal. Olha que importante, olha como Kardec. Eu digo sempre, Kardec teve a humildade de dizer que o trabalho não é dele, e a gente sabe disso, que o trabalho é da espiritualidade, mas ele teve seus méritos, né, de arrumar esses ensinamentos trazidos pelo mundo espiritual. Depois ele vai no capítulo 2 e vai falar da vida futura, né? Opa, já olhe como é importante, ele já vai nos falar de uma vida futura. Que essa vida que nós estamos aqui vivendo nesse momento é transitório, é um momento transitório. Então, a dor e o sofrimento pelo qual nós passamos, tudo passa, né? Aí nós vamos para o capítulo 3, vai falar das várias moradas da casa de meu pai, não é isso? Das diversas moradas da casa de meu pai, nos falando dos diversos estágios que nós, como espíritos, passamos, né?
E aí, lembrando, nessa questão dos vários estágios, tem uma fala de Emmanuel em uma das suas obras, que ele compara esse estágio que a gente vai, essa escada que a gente vai subindo, a uma escada de 1000 degraus, né? E ele diz que até no degrau 999 a gente pode cair. É o que a doutrina nos diz. A gente só não vai cair, não vai errar, quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Até o degrau 999, nós não somos ainda espíritos perfeitos. Então erramos. E a nossa consciência não é outra, a nossa própria consciência, quanto mais a gente amadurece, mais a nossa consciência nos cobra, né? Aí a gente chega no capítulo 4, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando exatamente da questão da reencarnação, da pluralidade das existências. Que nós tivemos uma vida antes do berço e teremos uma vida depois do túmulo. E aí chega no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E a gente começa a imaginar, poxa, como ser bem-aventurado aquele que sofre. Mas antes de chegar no capítulo 5, Kardec nos falou dos capítulos anteriores que existe uma vida futura, que existe a pluralidade das existências, que existe um Deus que é Pai, que é amor, que não quer o nosso mal, que é o nosso bem. Então a reencarnação não tem caráter punitivo, tem caráter educativo. Então nós não estamos reencarnados para pagar nada. Nós não reencarnamos para sermos punidos. Nós reencarnamos para aprender, para evoluir. Pronto. E aí o capítulo 5, percebam, é o maior capítulo do Evangelho. É o que tem mais instrução dos espíritos. Não é por acaso. Porque nós estamos no planeta de quê? De prova e expiação. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Temos muito ainda a aprender. Onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Estamos numa transição para um planeta de regeneração. Onde o mal ainda vai existir. É bom lembrar isso. Mas o bem irá prevalecer, né? O bem irá prevalecer. Então, por que o mal ainda vai existir? Porque nós estaremos lá ainda. E o mal não está fora de nós, o mal está dentro de cada um de nós. Então, quando ele nos traz essas informações nesses 5 primeiros capítulos, principalmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é como se Kardec desse um descanso, depois de falar, de nos trazer tantas informações, e nos trazer um capítulo tão denso, que é o capítulo 5, que fala de aflição, de dor e de sofrimento, das causas atuais, das causas anteriores. Ele vem nos consolar. E aí traz o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu fiz esse arrodeio todo para vocês entenderem, perceberem a sabedoria de Kardec. Aí ele vem com o Cristo Consolador, ele vem mostrar que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. É uma doutrina esclarecedora. E por isso também é uma doutrina libertadora. Nos liberta do mal, nos liberta da ignorância, nos liberta do medo. E aí vem com esse Cristo Consolador. E no capítulo do Evangelho, Cristo Consolador, como nós sabemos, ele abre todos os capítulos do Evangelho com uma das passagens dos Evangelhos, não é isso? Seja de Mateus, Lucas, João, Marcos. E nesse em especial, ele vai trazer um trecho de Mateus, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, capítulo 5 fala de aflição, de dor e de sofrimento. Aí Kardec traz o Cristo, dizendo para todos nós: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora, uma coisa que é interessante, quando ele fala eu vos aliviarei, ele não disse eu vos curarei. Eu vos aliviarei. Por quê? Porque
Nas falas do próprio Cristo, ele disse que a tua fé é que te cura. É a tua mudança de postura. É a mudança dos seus hábitos. É a mudança dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que vai fazer com que você alcance a verdadeira cura. Ele vai aliviar. O que é que significa aliviar? Ele vai nos mostrar o caminho. Através dos seus ensinamentos, ele nos mostrou que hoje nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos no passado. Amanhã, iremos colher os frutos que nós vamos plantar hoje. Ninguém colhe no terreno do outro. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É uma das leis de Deus, a lei de causa e efeito. Mas o Pai é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade das reencarnações para que a gente possa aprender. Então, nós não reencarnamos para sofrer, nós reencarnamos para aprender. E Jesus veio nos ensinar exatamente as leis de Deus. Porque os ensinamentos morais do Cristo são as leis de Deus. Principalmente a maior delas, a lei de justiça, amor e caridade. E aí segue no Evangelho de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Jesus não só falou da humildade, não só falou da brandura, mas ele exemplificou tudo isso. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o convite que ele nos faz para a sua seara, para a prática, a vivência dos seus ensinamentos morais, é suave. Essa responsabilidade que ele nos convida é suave. Se a gente compreender e entender a proposta do Cristo, entender e compreender as leis de Deus. Lembrando, uma resposta dada pelos Espíritos a Kardec, logo no início, primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos. O que são as leis divinas, as leis naturais? São as leis de Deus. E nós, todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, só somos infelizes quando infringimos as leis de Deus. Então, a responsabilidade pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, só existe um responsável, que somos nós. Já que os próprios Espíritos responderam a Kardec que nós só somos infelizes quando infringimos as suas leis. Quando nós conseguimos, quando a gente tentar buscar, seguir na plenitude as leis de Deus, nós não seremos mais infelizes. Não teremos mais que passar pela dor e pelo sofrimento. Mas isso vai demorar um pouquinho. Nós teremos que ter algumas encarnações, né? Mas vamos lembrar do que o Cristo nos disse, que nós faríamos o que ele fez e muito mais, né? Então, um dia, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Mas para isso é necessário o quê? Trabalhar e acreditar. Não vai cair do céu, né? Não vai cair de paraquedas. É necessário o trabalho, o esforço. Acima de tudo, a vontade de querer mudar. E aí eu trouxe Joana, né? Para trazer um pouco da psicologia para dentro, um pouquinho do nosso estudo de hoje. Jesus, o terapeuta, do livro Triunfo Pessoal. Jesus, o terapeuta por excelência, que Jesus era chamado de mestre, professor, terapeuta, psicólogo, né? É o nosso irmão mais velho, conforme os Espíritos responderam a Kardec, é o nosso maior modelo e guia. Então, Joana diz, Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador, que teria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições,
elucidando. Olha que interessante. Eu disse para vocês, a doutrina espírita é consoladora, nos acolhe inicialmente, mas depois ela nos esclarece. Então ela é consoladora, ela é também esclarecedora. É isso que ela fala aqui, ó. O consolador prometido, que é a doutrina espírita, tem a tarefa de arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando, esclarecendo a respeito do ser imortal que somos todos nós e demonstrando a realidade de forma palpável e iniludível. Então, a doutrina espírita como consoladora e esclarecedora nos mostra que nós somos seres imortais, eternos não, eterno só Deus, né? Nós somos imortais. A morte do corpo físico só vai matar o corpo físico. E o próprio corpo físico, os elementos do corpo físico vão se diluir no universo. Mas o espírito imortal vai continuar a sua trajetória espiritual. Então, quem tem essa noção, quem já tem essa consciência, toda a dificuldade e sofrimento pelo qual passa, toma uma dimensão menor. Porque sabe que essa vida aqui ela é passageira. Eu terei uma vida futura. E essa vida futura vai depender daquilo que eu semear hoje. Então, buscar semear de forma diferente para colher melhores frutos no futuro. A gente já tem a consciência que para ir para o céu e para o inferno, ninguém precisa morrer. Céu e inferno é um estado de espírito. Tem muita gente que já está no seu próprio inferno, sem precisar morrer. Mas tem muita gente que já está começando a construir o seu próprio céu, a depender de suas atitudes, dos seus pensamentos e sentimentos que vem alimentando diariamente. Então, toda essa consciência, esse esclarecimento que a doutrina nos traz, nos ajuda a lidar melhor com a dor e com o sofrimento. Já que a dor, como se diz, a dor é comum a todos nós, espíritos, que estamos num planeta de provas e expiações. Mas o sofrimento, segundo alguns, é opcional. Depende da forma com que você lida com a dor. E segundo o próprio Adenauer, né, já que a gente já falou um pouquinho de Adenauer hoje, em uma das suas obras, A Psicologia do Espírito, ele nos fala o seguinte, que não é o livrar da dor e do sofrimento que faz a gente evoluir, mas é aquilo que a gente aprende durante o processo da dor e o sofrimento, que faz com que a gente evolua. Tem muita gente que passa pela dor e pelo sofrimento e não aprende. Por isso que Jesus disse, não fui eu que te curei, foi a tua fé. A sua mudança, a sua transformação é que faz com que a gente encontre a cura real. Não a recuperação, estou falando da cura real. É a nossa mudança íntima, é a nossa transformação interior. E Kardec vem e faz um comentário, né? Como eu falei a vocês, Kardec sempre inicia com uma passagem, um trecho dos evangelhos, depois ele traz os comentários e logo após ele traz a instrução dos espíritos. No comentário que Kardec faz sobre esse trecho que nós falamos antes de Mateus, ele nos diz o seguinte, ó, todos os sofrimentos, aí relaciona misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontro consolação na fé no futuro. Lembra que no início eu fiz uma introdução dizendo da importância dos 4 primeiros capítulos? No capítulo 2 ele vai falar exatamente da fé do futuro, da vida futura. Vejam como é importante a gente ter essa noção da vida futura. Na confiança na justiça de Deus. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele vai falar exatamente dessa importância na confiança na justiça de Deus. Se Deus é justo, soberanamente bom e justo, justas são as causas pelas quais nós passamos. Os processos pelos quais nós passamos. Então,
Vejam como é importante. Encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar a quem? A todos nós. Foi isso que o Cristo nos ensinou. Essa passagem aqui está em Mateus, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas vamos lembrar em uma passagem que está lá em João, no Evangelho de João, naquele último encontro de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus disse, não se turbe os vossos corações. Mais uma vez, Jesus nos acalmando, nos aquietando, para que a gente não se desespere. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede em Deus e no Pai, nesse Pai maior que quer o nosso bem do que o nosso mal. Então veja como é importante a gente ter essa confiança em Deus, trazida por Jesus. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera, diz Kardec, após essa vida, ou seja, para ele não existe nada após essa vida, após o túmulo, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Quem não acredita na vida futura, na pluralidade das existências, toda dor e sofrimento toma uma dimensão gigantesca. Por isso que muitos dos nossos irmãos chegam a cometer até o suicídio. Porque o suicida, como dizem alguns, não quer matar a vida, quer matar a dor. Então, quando a gente tem essa certeza da vida futura, por isso lá no Livro dos Espíritos, no início, na introdução, muitos dos críticos da doutrina vão dizer que a doutrina espírita, a mediunidade, leva as pessoas ao suicídio e à loucura. Kardec, lá na introdução, vai dizer que é o contrário. A doutrina espírita nos mostrando a pluralidade das existências, nos mostrando a situação que os nossos irmãos se encontram no mundo espiritual após cometerem o suicídio, ao contrário, nos levarem ao suicídio, termina sendo uma prevenção para que a gente não venha a cometer. Mesmo diante da sua dor e do sofrimento, aceite com resignação, sem desespero, para que não venha a cometer um ato drástico, como é a questão do suicídio. Então, todo esse processo pelo qual nós passamos, a doutrina espírita nos mostra uma luz no fim do túnel. Nos mostra um caminho a seguir. Não devemos nos desesperar. Também não devemos ficar esperando milagres. Precisamos fazer a nossa parte, o nosso trabalho, né? O nosso esforço nesse processo de mudança. O livro Pão Nosso, que é da série, daquela série de Emmanuel, né? Fonte Viva, né? Pão Nosso é uma das... Ensinamento divino. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. O vinde a mim. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos na terra. Não obstante o amorável convite. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, passando por um processo de transição. É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Então vejam, quando Jesus diz vinde a mim, ele não está querendo ele está querendo que a gente vá até ele. Não é ele que tem que vir até a gente. Nós é que temos que fazer o nosso esforço para ir até ele. E a gente começa a fazer uma correlação com outras obras da codificação, o Livro dos Espíritos. Quando é questionado pelo Kardec aos Espíritos, o que é que eu devo fazer para vencer minhas más inclinações? E os Espíritos vão responder a Kardec, muito pouco. Nós precisamos fazer muito pouco. Basta apenas a vontade. Então, gente, o que está nos faltando muitas vezes não é tempo para o estudo, não é tempo para realizar a mudança, não é tempo para realizar a reforma. O que está faltando muitas vezes a todos nós aqui é a vontade, porque conhecimento nós já temos. A ignorância não pode ser mais justificativa.
porque nós já temos o conhecimento necessário para realizar todo esse processo. Então é isso que Emmanuel nos coloca aqui na obra Pão Nosso, referente a esse trecho de Mateus, do Vinde a mim. Jesus está querendo que a gente vá até ele. Ir até Jesus é fazer o nosso processo de mudança. O Evangelho, lá na frente, capítulo 6 de Perfeitos, qual é a característica do verdadeiro espírita? Agora uma pergunta para vocês, para a gente interagir um pouquinho, para eu poupar minha voz. Vamos lembrar, sem pescar, hein? Não vale pescar. Qual é a característica do verdadeiro espírita? Pode abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Se reconhece o verdadeiro espírita, né, pelo esforço que ele empreende em vencer as suas más inclinações. Pronto, valeu. Quer dizer, o esforço que ele empreende, que ele faz para vencer suas más inclinações. E aí, aquilo que eu falei antes, a resposta dada pelos Espíritos a Kardec no Livro dos Espíritos. O que está nos faltando é vontade. Diga, Fidelis. Rapaz, o verdadeiro espírita é fazer a reforma íntima, né? E ser um homem de bem, ser justo, ser bom, entendeu? E responsável pelos seus atos. Eu acho que o verdadeiro espírita tem que ser mais ou menos isso aí. Exatamente. E eu ouvi uma palestrante, a certa feita, dizer que o espírita não erra em paz, né? Nós ainda continuamos a errar. Mas erramos, mas nossa própria consciência já nos cobra de imediato. Então, nós não erramos mais em paz hoje. Porque nós já temos um conhecimento que faz com que a nossa consciência já nos cobre de imediato. Não é o outro. É a nossa própria consciência que já nos cobra. Mas como diz o próprio Emmanuel, fez aqui um assunto, puxa o outro. Por isso que a Gabriel já me conhece, sabe que eu sempre gosto de trazer obras para a gente verificar que a doutrina não se resume às obras da codificação. Né? Existem as obras complementares, mas da mesma forma que existem as obras complementares, existem as obras da codificação que dão a base aos ensinamentos da doutrina. Então, o próprio Emmanuel, em um outro trecho, uma outra obra, vai dizer que errar é humano. O ato de errar é humano. É um erro, é humano, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Mas persistir no erro não é o sinal como diz no ditado popular, né? Errar é humano, persistir no erro é sinal de burrice, não. Emmanuel jamais diria isso. Emmanuel vai dizer o seguinte, que errar é humano, persistir no erro é um sinal de teimosia e viciação. Nós somos crianças ainda, espíritos teimosos e viciados. É isso que Emmanuel nos coloca aqui. É que o mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que nós, almas inquietas, tristes, às vezes em desequilíbrio, no estado de perturbação, diante desse planeta em transição, procurem ele, procurem os seus ensinamentos, procurem as suas orientações. Mas como Emmanuel diz, nós somos ainda teimosos e viciados. A gente ainda se compraz no mal, às vezes, se compraz nos maus hábitos, nos vícios que nós trouxemos de vidas passadas. Então vai caber a quem mudar, vai caber a nós mudarmos os nossos maus hábitos, os nossos comportamentos. Alguém levantou a mãozinha aí. Foi a nossa irmã disse. Ricardo, deixa eu pegar uma pergunta. Existe o verdadeiro espírita aqui na Terra? O verdadeiro espírita existe. Na Terra? Existe. Eu vou dizer a você porque. Quem está falando aí? É a Dirce. Disse, hein? Eu vou contar uma história que Divaldo contou numa palestra dele. Você sabe que como existe o censo, não existe o censo? Sim. Que o pessoal pergunta, Sim. mulher, homem, a cor. Né, eu sou o verdadeiro censo. E tem a questão da religião. Aí Divaldo, uma certa feita, comentou numa palestra dele que
a quantidade de espírita estava muito baixa. Não é porque as pessoas, quando eram questionadas se eram espírita, não, ainda não cheguei a esse patamar, não. Aí de volta estava colocando, e a gente vai perceber isso lá, exatamente nesse capítulo Ser de Perfeitos, diz que ser espírita não quer ser perfeito. O verdadeiro espírita, olha como definiu aí, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Não é a pessoa perfeita. Lembra que lá naquele capítulo Ser de Perfeitos que tem essa definição? Tem, se não me engano, são 19 qualidades que Kardec relaciona, mais ou menos 19, que ele relaciona lá, né? E lá ao final ele diz, olha, se nós seguirmos algumas dessas aqui, já teremos dado um grande passo na nossa evolução, né? Pronto. E depois ele define, verdadeiro espírito, verdadeiro cristão. São aqueles que se esforçam em ser melhor hoje do que foi ontem, em ser melhor amanhã do que é hoje, entendeu? Não tem nada relacionado com perfeição, mas sim com o esforço que a gente faz. Diante dessa sua pergunta, tem um livro que traz uma mensagem de Bezerra, onde um trabalhador questiona a Bezerra. Bezerra, eu estou cansado de tanta hipocrisia no movimento espírita. Diz para Bezerra, de tanta falsidade. Por quê, meu? Porque as pessoas falam algo e fazem outra. Aí Bezerra acalmou ele e disse, olha, o texto chama-se A Diferença, para vocês terem uma ideia, a diferença. Aí Bezerra vai dizer, eu concordo com você, mas existe uma grande diferença. É que no passado, eu também me incluo, Bezerra colocando, não é Ricardo, é Bezerra. No passado a gente buscava ir atrás do mal. Hoje a gente busca evitar o mal. Antes a gente corria atrás do mal, corria atrás das coisas erradas. Hoje nós fazemos o inverso. A gente procura, se esforça para evitar as coisas erradas, para evitar o mal. Essa aí, Bezerra finaliza dizendo, essa é a grande diferença. Então, existem verdadeiros espíritos? Na minha opinião, sim. Não espíritos perfeitos. Aqui, uma coisa não tem relação com a outra. Mas o verdadeiro espírita, eu acho que existem, são aqueles, como muitos de nós estamos aqui reunidos hoje, que se esforçam em vencer as suas más inclinações. Porque como nós somos imperfeitos, ainda temos defeitos que precisamos trabalhar, mas também temos qualidades que precisamos urgentemente potencializar. Não sei se deu para responder você disso. Assim, Ricardo, deu para responder, mas assim, muitas vezes as pessoas desiludem do espiritismo pelo seguinte, às vezes você está no centro, né, aí chega o palestrante, você sabe que aquele palestrante, porque aqui tem o nome, né, aí ele chega, não cumprimenta ninguém, ele chega com aquele ar de eu sou o melhor, aí ele vai lá na palestra, aí ele olha a palestra dele, nossa, porque tem pessoas que não cumprimentam quando entra no elevador, tem pessoas que não dão bom dia. Ele não fez aquilo. Aí a pessoa que está ouvindo ali fala, como que eu vou acreditar num cara desse, que não cumprimentou, não deu, e agora está falando aí que tem que entrar no elevador, cumprimentar, dar bom dia, dar um sorriso. Aí é que eu acredito assim, que muitas pessoas se desiludem, sabe? Mas eu já tenho assim, a convicção que eu não estou lá por eles, pelas pessoas que você está falando que existe até a perfeição, né? Que existe pessoas que eu não estou lá por ele, eu estou lá porque me faz bem, porque realmente eu estou atrás de me melhorar, né? Como ser humano. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas desiludem por isso. Faz uma coisa e fala outra. Você sabe por quê? Aí eu vou dizer uma coisa para você. A Léo levantou a mão, né? A conversa tá boa, tá vendo? Tá ficando boa a conversa, mas vamos ter que marcar outro encontro, hein? Olha só. Essa pessoa, eu digo a você, que está saindo da casa, saindo da doutrina, porque um palestrante que você conhece a postura dele fora, falou algo diferente na palestra, não conhece a verdadeira doutrina. Não aprofundou o estudo da própria doutrina. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina, como você acabou de dizer aí,
a gente percebe que no ambiente espírita, em qualquer ambiente religioso, existem espíritos imperfeitos. Nós, ainda, muitas pessoas dizem que é falta de caridade, na minha opinião, achar que Divaldo Franco não tem defeito. Para mim é falta de caridade com ele. As pessoas cobram muito dele, cobram a perfeição de um espírito que não é perfeito. E ele próprio se coloca como espírito imperfeito. Ele nunca se colocou como espírito perfeito. Ele é um espírito imperfeito ainda. Talvez aqui no espírita, o Chico Xavier, mesmo com toda aquela evolução espiritual dele, que para mim, de todos, é o que mais evoluído, mesmo assim ele ainda se considerava um espírito imperfeito. Ah, acho que não, hein? Acho que Chico não, hein? Mas eu estou dizendo ele, né? Ele mesmo se colocava imperfeito, quer dizer, é a humildade dele. Sim. De ter consciência que ele não alcançou ainda a perfeição. Então nós não podemos estar julgando o outro porque ele cometeu um equívoco, um erro. Sair da doutrina porque, de repente, algum palestrante falou algo que você não concordou. Sair de uma casa espírita porque o dirigente da casa, de repente, falou algo que na prática, ele faz diferente. Porque aí você estaria achando que o meio espírita é um meio perfeito. Então, ali é uma grande escola. Nós temos que aprender a lidar com as vidas. Olha que o vigiar e orar, vigiar e orar, ou vigiar a vida do outro. É vigiar o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos. Então, isso que você está falando para vocês é algo disso, que acontece muito. Muitas pessoas saem de uma casa, vai para outra, achando que na outra vai encontrar algo diferente. Não vai. Porque as casas espíritas estão constituídas por espíritos imperfeitos, somos nós. Quem está fora, assistindo a palestra, não tem a noção do que se passa por dentro. Aí muitas vezes acha que aquela casa é perfeita, não tem problema. A única casa que tem problema é a nossa. Porque a nossa nós conhecemos por dentro. Além de frequentador, nós somos trabalhadores. Conhecemos as dificuldades, os problemas por dentro. Aí a gente acha que a casa do vizinho, né, sempre é a melhor. O centro espírita do outro é sempre o melhor, não. Mas vai conhecer por dentro que você vai ver que tem os mesmos problemas. As mesmas disputas, as invejas, as fofocas, que tem aqui, tem lá, que tem lá, tem aqui. Porque nós somos, essas casas, esses centros, são constituídos de espíritos imperfeitos que somos nós. Mas alguém levantou a mão aí também para colaborar com a nossa conversa aqui. Foi Léo. Fica à vontade, Léo. Diga, Léo. Você já respondeu. Minha pergunta era exatamente essa, que se os espíritos são cobrados, nós, os espíritos kardechistas, são muito cobrados. Já respondeu essa questão aí. Com Dona Dícia aí. Sim, foi essa mesmo. Pronto, então nós temos mesmo, né? Beleza, nós temos essa consciência, Léo. Essa, nós né? estamos no planeta de provas e expiações. Aqui é uma grande escola. A casa espírita, gente, eu vou abrir para alguém levantou a mão também, Adalberto. A casa espírita não é o quê? Lembra que a definição de casa espírita é o quê? É escola. O que mais? É escola, hospital. É um templo, é uma oficina, não é isso? É uma escola não só para aqueles que estão chegando. É uma escola para nós que já estamos há muito tempo. É porque muita gente acha que depois de um certo tempo deixou de ser frequentador, passou a ser trabalhador, não precisa mais estudar. É engano. Essa pessoa mostra que não conhece a doutrina. Nós continuamos como aprendizes, como estudantes, devemos continuar. Ah, é um hospital só para quem chega? Não. Nós também somos doentes ainda. Precisamos de tratamento. Precisamos de ajuda. Alguém levantou a mão, Adalberto, depois. Quem levantou a mão aí? Adalberto e depois Alberto. Pronto. Tudo Berto. Adalberto.
o item 4 do capítulo 17, os bons espíritas. Então, ali tem todo esse discernimento sobre a trajetória de cada pessoa. Porque o primeiro local é o nosso lar. Não somos iguais. Marido, mulher e filhos, cada um diferente, e ali tem que fazer essa limpeza. E às vezes sempre tem aquelas situações de vexames. Aí a gente passa para o templo espírita, lá a gente vai encontrar todos os nossos irmãos que foram os nossos desafetos e os nossos simpáticos. Então ali a gente, é como se diz no velho ditado, lavando a roupa suja. Um não gosta do outro porque tem antipatia de vidas passadas. E ali dentro ele está domando suas más inclinações, se esforçando. Pronto. Então, o item 4 refere-se a essas passagens. E Adalberto, vou aproveitar que você lembrou do item 4. Adalberto está falando do item 4 do capítulo 17, Sede Perfeitos, que é uma passagem muito interessante. Kardec traz aquela relação que eu falei a vocês, que caracteriza um homem de bem. E olha o que ele coloca logo no início do item 4 que Adalberto lembrou. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. O Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Vou repetir. Bem compreendido, mas, sobretudo, o que, gente? Bem sentido. Não basta você compreender, conhecer, mas tem que internalizar, trazer para o nosso dia a dia. E como a Adalberto falou, nosso dia a dia é onde, gente? É em casa, com a família, é na casa espírita, naquelas discussões, às vezes naquelas desavenças, às vezes que acontecem na casa espírita, a gente aprender, ter consciência que ali é uma grande escola para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda. Na escola não é assim? A gente não aprende a lição? E quanto mais difíceis vão ficando as lições, mais difíceis não vão ficando as provas? A mesma coisa na vida espiritual. Diga, Alberto. Vocês tocaram num ponto muito importante, porque ainda existe aquele pensamento religioso da ideia do paraíso, né? No paraíso a gente encontra tudo fácil. Deus dá tudo e você não precisa fazer esforço nenhum. Então, o que a doutrina espírita propõe para a gente é que somos espíritos o quê? Imortais. Então, é necessário que a gente esteja sempre se aprimorando para o futuro. Porque se a vida continua, precisamos chegar lá mais capacitado, mais preparado, mais estimulado, e para isso exige o quê? Esforço, estudo, persistência. E o pensamento religioso ainda arcaico de que vamos morrer ou vamos para o céu ou para o inferno, ora, se for para o inferno, vai ficar lá sofrendo, né? Eternamente. Não tem saída, não tem outra opção. E se for para o céu, é aquela questão do paraíso, vai ter tudo da mãozinha dada, né? Tudo para mim, não é isso. Né? E muitas vezes as pessoas não querem entender, preferem ficar ainda preso a esses pensamentos religiosos que já não condizem mais com a questão do ser imortal que somos. Né? É essa a ideia que vocês me passaram e a ideia que o Espiritismo quer passar para a gente. Né? Então a gente tem que ficar ativo, gente. Nada de ficar com a cabeça baixa, é estudo. 80 anos, 90, estudando, colocando algum conhecimento, se capacitando, porque o que a gente aprender aqui, a gente vai levar com a gente, não tenham dúvidas disso. A gente leva com certeza. E aí, diante disso, Alberto, o que nós estamos estudando hoje, todo esse aprendizado que Jesus nos trouxe, por isso o título Cristo Consolador, né? Ali nós vamos ter 4 mensagens do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, nos trazendo aquelas mensagens. Ele nos trouxe aquilo que ele poderia trazer naquela época que ele esteve com a gente. Mas depois ele prometeu, lá em João está lá a promessa, que ele iria enviar o Consolador. Queria lembrar tudo aquilo que ele disse e que a gente esqueceu, e queria trazer aquilo que a gente não poderia entender naquela época,
mas que na vinda do Consolador nós já estaríamos mais aptos a entender. E tudo isso é leve, é tranquilo. Basta que a gente siga, que a gente vivencie, que a gente compreenda, que a gente sinta, que a gente internalize. Como nós estamos chegando, eu trouxe dois slides desse livro, Luz Imperecível, que é da União Espírita Mineira, onde ele nos diz o seguinte: Jesus espera que a responsabilidade seja a tônica da existência. Nós queremos liberdade, mas não queremos responsabilidade. Então, porque uma vida bem vivida, só alegria nos pode trazer. A gente não tem que se preocupar com a morte. Nós temos que nos preocupar com a vida, com aquilo que a gente está fazendo aqui. A morte vai chegar para todos nós. Mas nós não sabemos quando, então nós não temos que nos preocupar com ela. Nós temos que nos preocupar com aquilo que a gente está fazendo aqui, enquanto vivos. É a suave manifestação da bondade divina, reservada aos espíritos conscientes das próprias obrigações. Então, nós temos que ter consciência das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. E aí ele fala em relação ao fardo. Os mandamentos do Senhor, né, representam a carga de trabalho que nos cabe executar. Os ensinamentos morais do Cristo, todo aquele sermão, belíssimo sermão da montanha, são de fato, como ele disse, leves e libertam a criatura. Então, por isso que eu disse a vocês no início, a doutrina espírita, como os ensinamentos morais do Cristo, são consoladores, né, esclarecedores, mas, acima de tudo, libertadores. Se a gente quer se libertar do mal que ainda existe dentro de cada um de nós, precisamos seguir em caráter de urgência, revisitar em caráter de urgência os ensinamentos morais do Cristo. Então, quanto mais a criatura aprende com Jesus, com seus ensinamentos, mais simplifica a própria vida e se forra das injunções do mundo. E assim caminha para fazer o bem por amor ao próprio bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Que a mão esquerda não veja o que dá a mão direita. Fazer o bem sem ostentação, né? E então não há cansaço nem sacrifício. Quando a gente tem consciência de tudo isso, não há mais cansaço e sacrifício. Por isso o Espiritismo, conforme Eliseu Rigonati, demonstrando-nos a realidade da vida além do túmulo e ensinando-nos e concitando-nos a praticar os preceitos de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus, o Espiritismo é uma poderosa força que muito nos ajudará a libertarmos-nos do jugo terreno e fará com que facilmente aceitemos o suave e leve jugo de Jesus. O problema é, como eu falei antes, é raio humano persistir no erro, sinal de teimosia e viciação. Nós somos ainda espíritos teimosos e viciados, que se comprazem ainda com o mal. Mas aí Emmanuel fecha, para nós fecharmos nossa reflexão de hoje. Observem, todos ouvem as palavras do Cristo, todos nós. Ouvimos, ou lemos, ou refletimos sobre as palavras do Cristo, as quais insistem que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Então, todos os ensinamentos do Cristo, todas as lições do Cristo nos convidam a buscá-lo. Buscá-lo é buscar os seus ensinamentos, é buscar os seus caminhos, né? Que ele quer que a gente siga esses caminhos. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Contudo, todavia, entretanto, como se diz, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, quão difícil é ir para ele. Porque ir para ele significa trabalho, é uma das leis de Deus, lei do trabalho. Existe esforço, existe vontade, perseverança. Então, nesse convite do vinde a mim, que é o tema de hoje, o que o Cristo está querendo de nós é o nosso esforço, a nossa perseverança, a nossa confiança para segui-lo, seguir os seus ensinamentos. Fácil, ninguém nunca me disse que era fácil. Não sei se alguém enganou vocês. Fácil, nenhuma. Na literatura espírita séria, nunca li que era fácil.
mas não é impossível. Se não é fácil, não é impossível, gente. Então, eu acho que cabe a nós buscarmos, é o que Joana diz no seu livro Jesus e Atualidade, né? A primeira obra da série psicológica dela. Ela nos diz que nós necessitamos, em caráter de urgência, buscar Jesus. Mas buscar o Jesus descrucificado, né? Não é o Jesus crucificado, não. É o Jesus descrucificado. Ô, Alberto, Valentim, eu vou passar uma música aqui para a gente fechar. Aqui, vocês me permitem? Fique à vontade, meu irmão. É uma música que seria de prece, fechamento para a gente. É bom até que não precisa fechar os olhos, não. Até que vocês leiam, se vocês conseguirem ler. Essa música, a letra é belíssima, é de Tim e Vanessa. Vocês já devem ter ouvido já essa dupla mineira, né? Com músicas belíssimas. Eu acho que tem a ver com o nosso tema de hoje. Vou ver se vai funcionar, viu? Que no grupo de estudo deu problema. Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos aqui botar para passar. Estão conseguindo ouvir?
Que maravilha. Então, que essa dor possa serenar, né? Dentro de cada um de nós. Com certeza, meu irmão, que assim seja. Que assim seja, gente. Maravilhosa mesmo. Meus irmãos, o nosso irmão Ricardo ainda vai apresentar mais alguma coisa Não, dentro do tema, não, Ricardo? finalizado. Ok. Então, meus irmãos, temos aí ainda alguns minutos, caso alguém ainda tenha dúvidas, ou mesmo, né, necessitando, assim, de algum esclarecimento, mas a noite é de luz. Então, busquemos banhar-nos nesta luz para que as nossas dores, os nossos sofrimentos possam serenar através do Cristo e dos Espíritos por eles enviados a nos auxiliar nesta caminhada, que, como já nos foi esclarecido, não é fácil, mas é possível. Mesmo porque nós, se não bastasse o Cristo como exemplo, modelo e guia da humanidade, há uma infinidade de irmãos nossos que já atingiram um nível adequado de evolução moral e espiritual a compartilhar conosco esses conhecimentos, esses ensinamentos, trazendo para nós de uma forma bastante objetiva, bastante clara, facilitando assim e fazendo-se cumprir o que o Cristo disse quando falou, nos prometendo o Consolador prometido. Hoje estamos aqui podendo nos beneficiar com esses ensinamentos que já vêm trocado em miúdos, detalhado, sem as alegorias, né? Sem as fábulas, mas de uma forma muito compreensiva que requer de nós o esforço mínimo, ou pelo menos a boa vontade, como também inicialmente o nosso irmão Ricardo frisou bastante. Às vezes nos falta o querer, e a gente sabe que só querer não basta, é preciso ter ação prática de buscar e assim internalizar esses bons ensinamentos e vivenciá-los na prática aí do bem e do amor ao próximo. Alberto tem a palavra e os demais fiquem à vontade. Nós ainda temos esses minutos, podemos explorar um pouco mais, aproveitar a nossa noite, que é de buscar realmente ampliar os nossos conhecimentos. Fique à vontade, Alberto. Ok. Eu queria fazer uma pergunta a Ricardo. Nós sabemos, Ricardo, que desde quando Jesus veio à Terra, ele veio na hora em que nós precisávamos de alguma coisa, né? Que faltava. Então ele veio preencher realmente o vazio da humanidade, né? A tal ponto que nós estamos carentes dele, da mensagem dele. Mas a gente deu tantos títulos a Jesus, né? Tantos títulos, nessa ânsia dele preencher o vazio de cada um. Mas aí minha pergunta é o seguinte, como é que Jesus gostaria de ser visto e como ele não gostaria de ser visto, né? Para a gente tentar ver esse Jesus realmente como ele, para que a mensagem dele ela seja assim universal e não a gente tire aquelas nossas conclusões, né? Dos nossos achismos, que Jesus é um curador, que Jesus, né? Das nossas opiniões pessoais, mas como realmente, na sua opinião, ele gostaria de ser visto e como também ele não gostaria de ser visto. Boa pergunta. Aí para os universitários. Viu? É uma pergunta interessante. Cristo, né? Jesus. Primeiro identificar quem é Jesus, né? É interessante essa pergunta que você fez. Porque para muitos ainda, no próprio movimento espírita, eu já vi muita gente da casa espírita ainda achando que Jesus foi um espírito criado à parte, né? Foi um espírito criado com certos privilégios. E, na realidade, a gente sabe que não. Primeiro, a consciência que nós temos que ter
é que Jesus é um irmão nosso, filho de Deus, né? Deus é eterno. Então, todos nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, da mesma forma, simples e ignorante. Então, Jesus, esse irmão mais velho, nosso, que quando esteve aqui com a gente já tinha atingido o patamar de perfeição, ele foi criado como nós, simples e ignorante. Por isso, fica muito mais fácil a gente entender, até se esforçar em alcançar ele. Porque se ele fosse criado à parte, seria impossível nós alcançarmos a perfeição dele. Mas se ele foi criado como nós, simples e ignorante, partiu do mesmo ponto de partida, significa que um dia nós poderemos alcançar, como ele disse nas suas palavras, como ele disse no Evangelho, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Em João ele disse que ele era a luz, né? Ele disse que ele era a luz, quem andasse pelos seus caminhos não andaria nas trevas. Mas em Mateus ele disse que nós também somos luz. Nós temos nossa própria luz. Então, primeiro, talvez a imagem que ele não gostaria que nós tivéssemos dele é essa imagem mística, de um ser criado à parte. Jesus é um espírito como nós, criados da mesma forma, simples e ignorante, filhos do mesmo pai. Consequentemente, se ele é filho do mesmo pai, ele é o nosso irmão, já que todos nós também somos irmãos, né? Só que quando ele esteve aqui, como eu falei, ele já alcançou uma perfeição. Ele já era um Cristo. Ele não é o único Cristo. A gente começa a estudar e ver que Jesus não é o único Cristo. Cristo, existem os Cristos, no plural, né? Na própria Revista Espírita, Kardec vai explicar essa questão dos Cristos. Existem diversos Cristos. Jesus não é o único. Espírito perfeito, existem outros, né, que já chegaram ao patamar dele e patamares mais evoluídos que ele. Então, essa visão negativa do Jesus místico, inalcançável, que eu acho que ele não gostaria de ter. Ele gostaria de ter essa imagem desse irmão mais velho, cuidador, acolhedor, né, que seguiu o caminho do bem, da prática do bem, e ao seguir esse caminho do bem, essa prática do bem, ele alcançou a perfeição. Por isso que ele tem moral, conhecimento e moral suficiente para nos convidar a segui-lo, a buscar também esse caminho, né? Mas olha o que ele diz, venha, tudo bem, quer me seguir, venha, mas traga a sua cruz. Ele não pode carregar a nossa cruz, né? Ele pode até nos ajudar, mas carregar no nosso lugar ele não pode. Porque é o papel de cada um de nós, esse processo evolutivo. É individual. Ele não pode passar por cima das leis de Deus. Então, talvez a visão negativa é essa, do homem místico, do ser místico criado à parte. Muitos compararem ele até o próprio Deus, confundirem ele com o próprio Deus. E eu digo que no nosso ambiente espírita, no meio espírita, ainda tem pessoas que o confundem dessa forma. Não tem a consciência que ele é um ser igual a nós, criados da mesma forma que a gente, simples e ignorante, e que já alcançou um patamar de evolução à perfeição. Que nós chegaremos lá um dia, alcançaremos também esse mesmo patamar. Aí você pode chamar ele de psicólogo, que ele nos conhece melhor do que ninguém, como o melhor terapeuta, o melhor psicólogo. Tem várias obras falando sobre ele, né? Jesus, o maior psicólogo, Jesus, o maior terapeuta, Jesus, o maior mestre. E trabalhador também, não vamos esquecer que Jesus também Médico foi também, trabalhador. né? Hein? Médico também. Médico também e trabalhador. Acima de tudo, Jesus trabalhou. Aí, só para finalizar, aí você podia me questionar também nessa sua pergunta. Qual a diferença daqueles que vieram antes de Jesus, que muitos vieram antes dele, trazendo os ensinamentos? Porque, lembrando que aquele amar o próximo, como amar a Deus, né? Com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo, não são palavras trazidas por Jesus. Esses ensinamentos já estavam no Velho Testamento. Se vocês forem lá em Levítico e forem em Deuteronômio, vocês vão encontrar esse ensinamento aí. Amar a Deus com toda a sua força e ao próximo como a si mesmo. Está lá. Então, você podia perguntar qual é a diferença de Jesus trazer esse ensinamento e das pessoas que trouxeram esse ensinamento antes. A exemplificação. A grande diferença de Jesus para todos os outros é que Jesus, além de falar,
ele exemplificou. Ele colocou em prática. Então, não foi por acaso que quando ele estava com os seus pais, ele buscou ficar em família. Está lá na Boa Nova, no livro Boa Nova. Ele preferiu ficar no ambiente familiar, vivenciando aquilo que nós vivenciamos. Porque ele poderia ter vindo e ficado só no blá, 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 só na retórica. Ele não ficou. Ele foi para a lida, ele foi para a prática, ele foi para o trabalho, para que a gente pudesse enxergar ele não só como teoria, mas como prática, como exemplificação, entendeu? Então é essa a visão que eu acho que ele gostaria de nós termos dele, Alberto. Ô, Ricardo, deixa eu fazer eu sou o verdadeiro censo, viu? Quero saber quando mora, o que come, quantas pessoas tem. Assim, nós viemos de reencarnação e vamos para outras. Jesus só teve uma reencarnação como Jesus ou teve outras antes? Mas como você fala como Jesus, como assim? Como Jesus ou como Espírito perfeito? Não, Espírito perfeito não, como um ser humano que veio na Terra, porque nós nascemos e já viemos de reencarnações e vamos para outras. Jesus veio como Jesus, assim, foi a única encarnação dele, ou ele teve outras, teve outras? Na Terra, sim. Pelo que a literatura espírita nos mostra, na Terra foi a única. Porque lembre-se, Jesus é o governador do planeta, segundo Emmanuel. Jesus ajudou na concepção, na montagem, na construção do planeta. Não só Jesus. Jesus não é o único. Existem os Cristos, né? Não só ele, mas Como Jesus e os Cristos? Como assim? Jesus não é um espírito perfeito. Lá no livro A Caminho da Luz, se você for ler o livro A Caminho da Luz, vai mostrar que Jesus é considerado governador do planeta. Ele ajudou na construção do planeta. Ele manipulou o conhecimento que ele tinha de espírito perfeito. Ele manipulou as energias para a construção desse planeta que a gente habita hoje. Ele é um co-criador do Pai. Entendeu agora? Então, ele não encarnou... Peraí, então não é Jesus Cristo, é Jesus e os Cristos, é isso? Não, Jesus é um nome dado a um homem, a um ser que encarnou aqui, a um espírito que encarnou aqui. Qual a diferença de Jesus para Cristo? Jesus é um nome, como Ricardo, como disse, entendeu disso? Jesus é um nome dado a Ricardo, a Alberto, a Adalberto, a Antônio, a Fidelis. Pronto. Quando ele encarnou aqui com a gente, foi dado o nome a ele de Jesus, porque é um nome comum naquela época. Pronto. E Cristo, o que significa Cristo? Significa Messias. Por isso que eu disse, não existe apenas um Cristo, existem diversos Cristos. Existem diversos espíritos perfeitos, que são mensageiros, Messias do Pai. Mensageiros do Pai. Entendeu? Mensageiros diretos de Deus. Então, Cristos não é uma pessoa. Cristo é uma denominação dada aos Messias, aos mensageiros. Por isso que Jesus não é o único Cristo. Existem diversos Cristos. E se você vai ler na Revista Espírita, tem um livro de Terezinha Oliveira, que fala do estudo do Evangelho, que ela traz essa definição para a gente. Entendeu disso? Então precisamos diferenciar. Qual é a diferença de Jesus para Cristo? Jesus é o nome dado a um espírito que encarnou naquela época. Pronto. Deram o nome a ele de Jesus, como poderia dar o nome de Ricardo, de Pedro, de Maria. Mas Jesus era comum na época. E Cristo porque ele é o Messias. Mas você acha que ele é o único Messias disso? Depois de tudo que a gente já estudou de doutrina, você acha que ele é o único espírito perfeito que existe no universo? Deve ter outros, né? Outros. Esses outros, nós denominamos também de Cristos. Esses espíritos perfeitos também, mensageiros do Pai, Messias, como você queira chamar, são chamados também de Cristos. Então não existe apenas um Cristo, existem diversos Cristos. Deu para entender agora? Deu para entender assim, não totalmente, mas deu para ter uma ideia, vamos dizer assim. Ok. A nossa irmã Eliana também colocou a mãozinha. Fique à vontade, nossa irmã Eliana. Pode fazer. Boa noite a todos. Boa noite.
Dentro dessa pergunta da Dirce, os cristos seriam os mensageiros, né? Que nem o irmão colocou. E minha pergunta é, Chico Xavier, os Budas, os Sai Baba na Índia, seriam cristos também? Não, Chico Xavier não. O próprio Chico, eu até coloquei antes, né? Para a gente é um espírito elevadíssimo, mas não chegou à perfeição, tá? Sai Baba, Satya Sai Baba. Não vamos entrar nessa seara aí. Eu falo de Satya Sai Baba, minha esposa é seguidora de Satya Sai Baba, certo? Segundo Joana, disse a Edivaldo na época, né? O próprio Satya Sai Baba realizou uma cura, né? Vamos dizer assim, em relação a Edivaldo, e o próprio Edivaldo coloca isso. Mas Satya Sai Baba, segundo Joana, na época que ele estava reencarnado aqui na Terra, era o espírito mais elevado que nós tínhamos aqui naquela época, quando ele estava encarnado. Joana disse a Edivaldo, que era o espírito mais elevado que nós tínhamos na Terra naquela época. Mas daí a ser um Cristo, aí é uma grande diferença. Certo? Aí ser um Cristo é uma grande diferença. O próprio Satya Sai Baba dizia sempre que ele não era Jesus. Muita gente, né, seguidores dele, atribuíam a ele a personalidade de Jesus. Eu digo isso como eu falei, minha esposa como é seguidora de Satya Sai Baba, e de vez em quando eu leio. Então, o próprio Satya Sai Baba sempre disse que ele não era Jesus. Palavras do próprio Satya Sai Baba, né? Sim. Então, o que seriam os cristos? Seriam espíritos perfeitos, que chegaram àquela perfeição, que não necessitam mais reencarnar. Reencarnam como Jesus reencarnou, porque ele precisava, necessitava reencarnar para revolucionar um momento do nosso planeta. Entendeu, Eliana? Eliana, né? Sim. Pronto. Entendi, sim. Eu vou ver se eu encontrar. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Porque vai ser difícil eu procurar aqui agora. Mas eu tenho um recorde da Revista Espírita falando dos Cristos. E tenho um material desse livro de Terezinha Oliveira, que é o estudioso espírita, que fala a respeito dos Cristos. Eu vou passar para o Alberto, aí Alberto compartilha com vocês. Ou a gente pode marcar um dia, falar. Eu tenho uma palestra aqui falando dos Cristos, Jesus. Jesus Cristo. Eu nunca tinha ouvido a colocação de Jesus e Cristo, porque eu achava que era Jesus Cristo, o próprio nome de Jesus. Não é o nome de Jesus, não. Cristo é um adjetivo, né? Seria um adjetivo, uma definição desses espíritos perfeitos, mensageiros diretos de Deus. Tá bom, então. Para diferenciar, né? Pode ser Jesus, o governador aqui da Terra, e outros Cristos e outros orbes, governando outros orbes também. No livro A Caminho da Luz, existe uma reunião no Sol. Imagine, hein? Uma reunião no Sol. Se a gente sente calor aqui, imagine uma reunião no Sol, hein? Houve uma reunião do Sol de Cristos, não só um, Cristos, para tratar da evolução do nosso planeta. Imagine. Os Cristos solar, por exemplo, São José, ele está hoje, a reencarnação dele, ele é um Cristo hoje. São Germão, que corresponde a dia de sábado, a cor lilás. Tem na quinta-feira a cor verde, que é Hilarion. Tem todas as cores, cada dia da semana. São Miguel é um Cristo também, então, da região solar. Os Cristos solares, são 7 dias da semana, cada dia da semana corresponde a uma determinada cor. E cada uma dessas cores tem milhões de anjos. Tipo assim, uma hierarquia deles, os Cristos e as hierarquias. Então, a fraternidade branca, né? Os mestres ascensos. Isso aí. Porque cada doutrina tem sua forma de falar, né? De definir. Mas
a gente, como doutrina de espírito, todo estudo que a gente já fez e faz, continua fazendo, são espíritos o quê? Perfeitos. Não é isso? São espíritos que vão alcançando quanto mais. Lembra que Jesus colocou no Evangelho? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Um dia nós seremos perfeitos como Deus? Nunca. Jamais. Porque não chegaremos à perfeição de Deus. Mas quando ele diz isso, significa o quê? Que nós não paramos de evoluir, nós não paramos de crescer. A nossa perfeição cada vez vai se tornando maior. Então, esses espíritos, independente do nome que você dê, do segmento doutrinário que você siga, são espíritos perfeitos que alcançaram a perfeição. Algumas pessoas já chegam a confundir Jesus recentemente com São Miguel. Não, algumas religiões confundem São Miguel com São Jesus, e a gente sabe que não é. Jesus é um espírito, São Miguel é outro. Cada um no seu patamar, cada um é cada um. Jesus é o mais iluminado. Pronto, cada um no seu segmento. Confunde Jesus com Deus, né, com o seu próprio São criador. Miguel seria um arcanjo, né, próximo a Deus, né, próximo a Jesus. Né, São Miguel é um mestre ascensionado também. São espíritos, né? Nós sabemos que são espíritos, né? São espíritos, a doutrina espírita vem nos explicando isso, que são espíritos que evoluem, que vão evoluindo. Anjos, arcanjos, são espíritos nos seus respectivos patamares de evolução. Evolução bem acima da 5ª dimensão, eles estão na 12ª, da 9ª dimensão acima. Então, são mestres ascensos, muito, quem irradia a luz em todas as direções, são os mestres ascensos, além do Cristo Jesus, é claro. Também tem os mestres ascensos, por exemplo, os nossos chakras, sabe que não veio ao caso agora, os nossos chakras são 7 chakras. Cada chakra corresponde a um dia da semana, assim, as cores dos dias da semana. Quando faz um tratamento no centro espírita, por exemplo, o que é que usamos? A energia, por exemplo, o verde, por exemplo, é da quinta-feira de Hilarion. Então, são cores. Então, não vê o caso. Agora está um estudo muito profundo isso aí, e está muito além do entendimento da gente. Você disse tudo, Tassi. É um estudo profundo. Quando a gente confunde muito as doutrinas, a gente termina ficando na superficialidade de todas. Então, você ou aprofunda em uma, ou não aprofunda em nenhuma. Quando você começa a misturar muita coisa, você termina ficando na superficialidade de algumas. Então, mas essa aí é a doutrina espírita, isso aí reza na doutrina espírita mesmo, que a doutrina espírita, além da codificação, é claro que é o sustento de tudo, existe um leque de viés para todo lado de conhecimento, e isso aí faz parte também. Não, faz parte. Eu não sou contra isso, não, ao contrário, eu tenho em casa minha esposa, que eu digo que ela não é espírita, ela é espiritualista, né? Que ela segue Saint Germain, que ela segue... Vocês vão estudar isso aí, vocês vão ver isso aí lá na frente. Entendeu? Então, eu leio bastante, todos esses assuntos que ela me dá, eu leio. Mas vocês vão de ouvir o seguinte, vocês são trabalhadores de casa espírita também. Nós temos que tomar muito cuidado. Você ter o conhecimento é uma coisa. Eu leio Sai Baba, eu leio os livros que tem de yoga, eu leio o Saint Germain, eu leio outras apometria, eu leio... Tudo isso é conhecimento. Tudo isso tem seu fundo de verdade, como a doutrina tem. O que nós não podemos, aí eu também, como facilitador, como palestrante, o que eu não posso lembra que eu falei no início? Eu vou trazer o tema, eu tenho dito isso, gente, constantemente. Eu vou trazer o tema hoje à luz da doutrina espírita. Não pode saltar, né? Dá um salto lá. À luz da doutrina espírita. Por quê? Eu tenho visto muito, aí não é o julgamento, mas o que eu tenho visto muitas vezes é um palestrante vai fazer um tema, ao final, você perguntar, ele falou de Jesus, ele falou da doutrina? Não. Ele falou de constelação familiar. Eu sou contra a constelação familiar? Não. Eu tenho livros em casa de constelação familiar que eu leio. Mas eu, como facilitador, palestrante espírita, é o meu modo de pensar. Se eu vou a uma casa espírita abordar um tema, eu vou abordar esse tema dentro da doutrina espírita, de acordo com a doutrina espírita, usando as obras da codificação e as obras complementares que têm relação com a codificação, entendeu, gente? Porque eu entendo, primeiro, que eu não tenho conhecimento dessas outras doutrinas para trazer.
certo? E outra coisa, eu acho que as pessoas que vão à casa espírita, assistir uma palestra, esperam ouvir falar daquele tema à luz da doutrina espírita. Porque se ela quiser ouvir aquele tema à luz de outra doutrina, ela tem que buscar e frequentar aquela outra doutrina para ouvir aquele tema à luz da outra doutrina. Porque a doutrina espírita não é dona da verdade, não. E não quer ser dona da verdade. Certo? É uma doutrina esclarecedora, consoladora, libertadora, mas não é a única que vai nos levar à perfeição, não. O próprio codificador diz isso. A própria literatura espírita nos diz isso. Não é a única que vai nos levar à perfeição. Certo, gente? Então, nós não somos contra nenhuma doutrina. Mas, quando eu trago um tema, eu trago à luz da doutrina espírita. Os outros conhecimentos que eu tenho, eu vou guardar para mim. Às vezes até trago assim, mas sem citar muita coisa, para até não confundir as pessoas que estão na plateia assistindo, né? Mas tem frases, textos maravilhosos de Sai Baba, que eu tenho as obras de Sai Baba aqui, uns livros que falam de Sai Baba, né? De Gandhi, né? De católicos, né? Não tem problema nenhum. Então, fechando essa questão dos Cristos, né? E depois vou procurar esse material, vou passar para o Alberto, ele compartilha com vocês. Se quiser marcar. Meu irmão. Ricardo, gente, eu concordo plenamente com você. E para a gente desmistificar essa questão de dar nome a espíritos que são puros, é muito complicado, porque nós sabemos na doutrina espírita que os espíritos puros, eles já praticamente se desmaterializaram nas questões, né, daquele peso material que nós temos. Então, eles praticamente não têm nomes. Então, fica uma coisa até muito complicada para a gente dar nome aos Cristos, né? Achando que o Cristo tal tem nome tal, que tem cor tal, tal, porque eles já praticamente se desmaterializaram, são espíritos em uma essência, uma quinta essência, que a gente não tem nem ideia do que seja, né? A constituição perispiritual deles, porque eles, né, vão perdendo essas características que a gente conhece. Então, a doutrina espírita desmistifica, e nós não ficamos presos a nomes. Né? Essa questão também que eu trago aqui, para a gente saber separar, né, a doutrina espírita na sua essência das outras doutrinas, sem desconsiderar nenhuma, como você falou, que a doutrina espírita não é dona da verdade, né? Mas ela nos traz um raciocínio lógico, né, desmistificando as coisas. Mas nós ainda, como somos muito presos a nomes e a formas, nós também queremos dar a esses espíritos que, né, já estão num grau bem além dos de Cristo, queremos ainda materializar eles com nomes, né? É só uma opinião aqui dentro desse raciocínio espírita. Aqui só, eu encontrei aqui, mas coisa rapidinha aqui, eu encontrei aqui só um slidezinho que eu botei aqui. Como era chamado e por quê? Né? É de Terezinha Oliveira. Jesus, Yeshua, né? Significa igual o quê? Jeová, é a salvação. Era um nome dado a muitos filhos homens, né? Que nasciam naquela época, era dado esse nome. E Cristo é igual a ungido em grego, o mesmo que Messias em hebraico. Então, o Cristo era um adjetivo, na realidade, podemos dizer assim, né? Ok, meu irmão. Muito obrigado por mais todos esses esclarecimentos, bem como fica aqui em nome da sala Francisco Cândido Xavier, essa sala de estudo maravilhoso, o agradecimento pela participação de cada um dos irmãos, até mesmo aqueles que ficaram em silêncio. O silêncio também traz a sua contribuição, né? Nós participamos quando silenciamos também. E aos que foi dado a oportunidade, ou que fizeram uso desta oportunidade de falar, vieram e contribuíram dentro da sua condição, do seu conhecimento, com este banquete espiritual que Deus assim nos permitiu, nos ofereceu nesta noite, vendo os nossos esforços,
para domarmos assim as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e nada melhor do que luz divina nas nossas consciências e nos nossos corações, para que saiamos daqui bem melhores do que quando chegamos. A contribuição do nosso irmão Ricardo, como de cada um dos presentes, encarnados e desencarnados, e daqueles que não puderam, por alguma razão ou algum motivo, não puderam estar presente hoje, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que as nossas preces, as nossas vibrações fraternas cheguem a cada um deles, ostensivo também aos familiares de cada um dos presentes, enfim. Eu pediria ao nosso irmão Ricardo, abusando aí um pouquinho da sua boa vontade, meu irmão, para fechar o trabalho fazendo as suas considerações e a oração final. Meus irmãos, uma boa noite para todos, que Deus nos ilumine agora e sempre, viu? Um abraço fraterno, muita paz e muita luz. Obrigado, Valentim. Agradecer, né, a mais uma vez um convite. Na realidade, é uma sala de estudo, né? Onde a gente aprende, é uma via de mão dupla, né? A gente aprende e a gente aprende com vocês também, com o que vocês colocam. A gente sempre vai refletindo um pouco e redirecionando nossos entendimentos também, que é muito importante. Então, vamos nesse momento agradecer ao nosso Pai maior pela oportunidade de estarmos reencarnados, a esse mestre amigo, esse irmão mais velho, Jesus, por estar sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, nos guiando, e a equipe espiritual que coordena esse trabalho, que com certeza preparou todo esse ambiente, o ambiente dos nossos lares, para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos, estudando os ensinamentos trazidos por Jesus, estudando o Evangelho, né? Esse roteiro de vida para todos nós. Que a gente possa não só compreender, conhecer, mas que acima de tudo a gente possa sentir, internalizar e vivenciar todos esses ensinamentos. Que a paz, o amor, a alegria tome conta de nós hoje e sempre.